Pega a tua Bíblia e fica de pé, Mateus capítulo 7. Eu tô no óleo, irmãos. Já tô dormindo 1h30, 2 horas por noite, eu tô no azeite. Deixa de ser mole, fala pro teu irmão. Com autoridade. Aê, vamos lá. Jesus está voltando. E nós estamos fundamentando uma igreja forte para Ele. A minha comida não é macarrão com frango assado, a minha comida é outra. Amém? Mateus capítulo 7, versículo Rabassuike Alamash. Eita, Senhor, te amo. Mateus 7. Verso 24. Preste bem atenção. Diz assim: assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Nós vamos ler até o 27. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou e grande foi a sua ruína. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Senta em nome de Jesus. Eu quero falar brevemente com você algo que pode mudar toda a história da tua vida. Deus está falando comigo nesses dias sobre fundamentos. Fala comigo, fundamentos. Se você olhar uma construção, nós temos irmãos aqui que trabalham com construção civil, e vocês sabem que as pessoas valorizam muito acabamento. Um banheiro acabado, uma cozinha, é muito importante. Mas se você não tiver um alicerce correto, o fundamento, você coloca a perder todo investimento na parte de acabamento. Não é assim? Tem que ter um fundamento correto. Muitas pessoas, elas vêm para Deus e falam: Deus, esse aqui é o projeto, esse aqui é o sonho que o Senhor colocou no meu coração, faz isso na minha vida. Só que você apresenta a Deus um projeto, só que o fundamento que está na tua vida é errado. É como se fosse assim: você tem uma planta de uma casa que você quer construir, é a casa dos sonhos, está aqui a planta, você compra um terreno, mas quando você chega lá, existe uma outra base, de outra pessoa que construiu, baseada no sonho que ela tinha para ela, e a casa que você quer construir não cabe naquela base. Então você vai construir a sua casa do seu sonho em cima daquela base que não é sua? Não. O que você vai ter que fazer? Destruir toda a base, quebrar toda a base. Você tem duas opções: ou você constrói a casa que o outro estava planejando, ou você destrói a base e constrói a casa que você estava sonhando. Qual opção você quer? Vamos construir novo? Vamos destruir? Então, quando nós chegamos até Cristo, não podemos chegar e falar: Senhor, está aqui os projetos que o Senhor colocou no meu coração. Quando nós chegamos para Deus, nós não podemos chegar já esperando. Preste atenção para não frustrar a tua expectativa. Tem muita gente frustrada hoje, porque eles chegam em Deus, aceitam Jesus e falam: poxa, eu aceitei a Jesus. Eu já vi muita gente falando isso. Achei que a minha vida ia melhorar assim, da noite para o dia, mas comecei a perder tudo. Começou a dar tudo errado na minha vida. Pessoas começaram a afastar de mim. Quem já viu isso? Irmão, o primeiro processo na vida espiritual não é de construção. O primeiro processo na vida espiritual é de desconstrução. Nós estamos falando sobre fundamentos e esse é o texto base. Mas nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1. Quero que você abra comigo. Versículo 10. Eu quero que você preste muita atenção, não deixe nada roubar a sua atenção. Nada. Porque para você praticar a palavra, você tem que ouvir. Jeremias 1,10 diz: veja que hoje eu concedo autoridade sobre ti. Deus está falando com um profeta e está falando: eu estou dando autoridade para você.
Irmãos, todas as vezes que nós estamos diante do Senhor, aqui é a casa de Deus, amém? Você vai receber a autoridade de Deus para algo que você precisa fazer. Então ele está falando, estou derramando uma autoridade sobre a sua vida. Essa autoridade vai alcançar nações, reinos. Primeiro Deus fala para ele o final. Deus começa a falar de trás para frente. Olha, eu vou te constituir como um profeta. É a mesma coisa de Deus falar, vem cá, Du, perto para o pessoal te ver. Falar assim, Eduardo, eu vou te constituir intercessor. E vou te dar uma autoridade que as pessoas vão reconhecer. Você vai viajar o mundo inteiro. Você vai chegar em lugares que você vai orar. As cadeias vão ser quebradas, as pessoas vão ser curadas, libertas, principados vão cair. Só que tem o seguinte, para isso acontecer, vai começar um processo de desconstrução na sua vida. Eu vou ter que remover um monte de coisa da tua vida. É assim que Deus faz. Deus nos lidera pela inspiração. Ele fala assim, Flávia, eu vou fazer isso na sua vida. Aí a Flávia, com a vozinha dela, Senhor, igual a Ana Paula, ai Jesus. Aí Jesus fala, mas peraí que para isso acontecer eu vou ter que desconstruir algumas coisas. Aí ele começa falando assim, olha, eu vou fazer tudo isso na tua vida, mas eu vou ter que arrancar, despedaçar, destruir, exterminar, para depois edificar e plantar. São 6 processos para Deus cumprir a profecia na vida de Jeremias. Dos 6 processos, 4 são de desconstrução e 2 somente são de construção. Todo mundo, às vezes vai nesses cultos, ministrações, palestras, você vai conseguir, você é capaz, você vai avançar, vai quebrar tudo. E a gente, aí vai, não acontece nada, frustra. Por quê? A gente gosta de uma palavra de avanço, que puxa a gente, que vai construir, mas não se pode construir na base errada. Nós temos 6 processos, 4 aqui é de desconstrução, 2 é de construção. Sabe o que eu aprendo com isso? O que garante o processo de construção é o processo de desconstrução sendo bem feito. Sabe por que tem gente que traz 20 anos na igreja e não fica patinando, não sai do lugar que está? E tem gente que converteu depois dela, deixa ela para trás, no nível de autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito aos crentes mais velhos. Tempo de registro de crente de igreja não serve para nada. Só serve às vezes para atrapalhar. A autoridade só é liberada para quem aceita o processo de desconstrução. Porque Deus não vai dar autoridade para gente que tem suposição e opinião. Deus vai dar autoridade para quem tem obediência. Vai anotando aí. Então você chega, não, eu tenho essa ideia, eu tenho esse projeto. Deus vai falar assim. A primeira coisa que Deus fala, eu vou arrancar. É a mesma coisa. A gente está aqui, 7 anos, tirando a água da pedra. Aí a pessoa chega, o irmão boneco de Olinda, já viu? Chega assim, eu sou a resposta de Deus para esse ministério, agora eu vou pôr tudo no eixo aqui. Eu tenho tantos anos de experiência na adoração, eu vou ensinar você a adorar. Só Deus sabe o tanto de erva daninha que eu tive que arrancar desse cara aqui. Colocar a mão lá e sujar a mão na terra e tirar. Amém. Tamo junto. Te amo. Arrancando. Todo mundo, tem gente que chega aqui, bambeia as pernas, não consegue congregar aqui. Porque vem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, tá bom. Aí eu começo, pá. Esse aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você olha para ele, você não dá nada para ele, né? Com essa cara de mexedor de computador, cabelinho. Você pergunta, você fala para ele, nossa, essa lâmpada é bonita, né? Ele vai começar a contar a história da lâmpada. Em 1800 e tal, aí começa. Ele é desse jeito. Sabia que ele é pastor consagrado? E eu estava no dia da consagração dele, eu que preguei no dia da consagração dele, não foi? Aí lá na outra cidade, agora Deus trouxe ele para cá e falou, eu não quero saber desse negócio, eu quero ficar quietinho aqui para me aprender. Alguém sabia que ele foi consagrado pastor? Tá vendo? Não quer título, não quer nada. Tudo que eu peço para ele, ele faz. Arruma isso aqui para mim, faz isso aqui. E Deus tem honrado e vai honrar muito mais sua vida. Calamassuio, porque Deus escolhe quem não quer aparecer, quem não quer. Porque se você não quer, Deus vai te levantar.
Porque você não quer os holofotes, não quer aparecer. Porque tem muita gente que quer aparecer, não vai. Sabe, esse processo está doloroso, mas Deus está te abençoando. Você é tua esposa, mas Deus está arrancando. Arrancando, arrancando, arrancando. Na hora que ele começar a construir, você vai ver. Fica quietinho, meu filho, deixa Deus arrancar. Michel ficou 3 anos aqui. Nem pegar o microfone e falar assim: irmãos, se precisar de papel higiênico tem ali. Nunca fez isso. Nem para pegar o microfone para falar isso. Nada. Falei, você fica calado. E se alguém te chamar de pastor, corrige e fala: o apóstolo não autorizou chamar de pastor. Porque eu não fui reconhecido aqui ainda. O outro ali, ó, levanta por favor. Fica de pé. Vem cá. Que eu amo muito você. Eu aprendo com ele. Respeito muito ele. Também consagrado a pastor. Falou para mim: deixa eu quietinho aqui. Eu estou aprendendo coisas aqui que eu nunca aprendi. É verdade, irmãos. Eu aprendi muita coisa. Meu pé era torto, né? Aprendi muita coisa esquisita, entendeu? Fiz a obra de Deus, Deus fez maravilhas. Um dia eu falei: Deus, eu quero aprender a adorar. E aqui, pastor, estou aprendendo aqui. Quantos anos de idade o senhor tem? Vou fazer 70 anos agora. Né? Olha o que Deus faz, cara. Ele manda um homem de 70 anos, para mim ser o pastor dele, e fala: eu quero aprender. Isso aqui é humildade, irmãos. É humildade. Amém. É nosso japonesinho. Ele já quer pegar o microfone, ele vai cantar daqui a pouco, ele vai cantar. Eu queria ficar igual meu pastor, olha, só falta eu cortar o cabelo. Eu jovenzão. Eu não usava relógio, já tenho relógio. Amém, amada? É uma bênção, viu, amada? Que obra linda. É verdade. Fez o meu Jesus. Que obra linda fez o meu Jesus na minha vida. Fez uma obra linda. Que coisa linda. Tirou os meus pés do lamaçal do pecado, pois numa rocha linda, numa rocha linda. Tá bom, pastor? É só um gostinho, vocês ficam com vontade. Quem quiser mais, tem o CD dele ali atrás, é só comprar. Eita, Jesus bom. Escuta aqui. Deus tem mandado presentes para nós aqui nesse lugar. Irmãos, eu estou falando de coração, eu vou em muitos lugares, mas eu amo estar aqui. Aqui é a minha casa. É aqui que eu me sinto muito bem. Então, Deus é uma casa de paternidade onde Deus tem mandado pessoas que não dá certo em lugar nenhum. Gente até problemática às vezes. Quem não é problemático? A gente se acha muito certo. Quem que não tem problemas? E Deus manda para cá e começa a arrancar. Eu sei que é difícil o processo de desconstrução, mas fala para o teu irmão: aguenta. Porque depois que passar esse processo, Deus vai começar a construir uma obra linda na tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Olha, aplaudir, Jesus é digno. Aleluia! Glória a Deus. São 4 processos de desconstrução e 2 de construção. Então, o que exige mais? O construir ou desconstruir? Por quê? Não se coloca um edifício no fundamento errado. Tem muito fundamento errado na nossa vida que tem que ser arrancado. E o primeiro qual é ali de desconstrução? Arrancar. Você quer ter a autoridade de Deus? Quer mesmo? Deixa Deus arrancar tudo. Tem coisa que Deus vai arrancar, você fala: meu Deus, isso aqui eu achava que era bom para mim. Deus vai falar: não é não. Quem se ofende não consegue vencer esse processo. Se o Paulo se ofendesse comigo, ele não estava aqui. Porque chegou um dia que eu falei assim: ou você aceita ser obediente, ou por favor, nunca mais pisa na igreja, some na minha frente. Falei descer para ele. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje ele é uma bênção para nós. Sabe o que Deus falou para mim? Não desiste dele, porque lá na frente ele vai te dar muita alegria. Você está arrancando. E na mentalidade dele, ele achava que estava certo.
todos os confrontos foram necessários para ele se tornar um homem com autoridade de Deus. A autoridade é construída no confronto, não no título. O diabo não respeita título, respeita a unção. Um bandido na comunidade com um fuzil na mão não respeita o teu título, a tua roupa, quanto tempo de crente. Ele respeita a unção que você tem. Então, Deus falou comigo. Ele falou comigo, sabe por que tem muita gente que não rompe? Porque não aceita ser arrancado o que foi plantado dentro deles. Tem muita gente que corta o galho. Se eu corto um galho de uma árvore venenosa, ela vai parar de dar veneno. Daqui a pouco o galho germina de novo e dá o que, Thalita? Veneno. E alguém se alimenta e morre de novo. Então não adianta eu podar galhos. Não, Deus está fazendo uma obra na minha vida. Se o machado está sendo colocado nos galhos, não está sendo arrancado o fundamento. Deus falou comigo, o machado tem que ser colocado na raiz. Fala comigo, o machado. Colocado na raiz. Lucas 3:9. Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 9 diz: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Toda árvore em você que não foi plantada por Deus, que não é para dar o fruto adequado, o machado vai ser posto na raiz da árvore e ela vai ser arrancada com raiz e tudo. Processo de desconstrução, arrancar. Sabe como que Deus me deu essa palavra? Tão tremenda, de uma forma simples. Toda manhã, eu vou te falar a minha manhã. Por que eu não te respondo de manhã cedo no WhatsApp? Eu estou debaixo de uma árvore, com a minha Bíblia, com a minha garrafinha d'água. Não é, amor? Com um celularzinho com louvor assim, falando, Jesus, tu és bom. Senhor, eu te amo. Espírito Santo, meu amigo, Pai, te amo. E fico lá, com eles, com os três. Ponho uma cadeirinha para cada um deles, tomo meu cafezinho e fico ali. Aí eu estava um dia dessa semana fazendo isso. E aí, nesse dia tinha um senhor que pela primeira vez, sempre é outro que corta, falou, eu estou precisando, posso cortar? Aí a gente, pode. Ele falou, eu cobro tanto. Eu falei, não tem problema. Aí ele estava cortando, velhinho, seu João, ele vai vir aqui, em nome de Jesus. E aí, eu estava na minha, tudo, ele não quis me incomodar, ele chegou na minha esposa e falou, o seu marido, ele é homem de Deus, né? Falou assim, fica ali orando, tudo. Ele é pastor? A Adão falou, é. Ah, ele é pastor. Então. Aí ele está lá cortando, eu quieto, ele falou, ô pastor. Eu falei, ele já sabe que eu sou pastor. Ele chamou eu e falou assim, tá vendo essas ervas daninhas que está aqui no seu quintal? Sabe por que elas sempre voltam? Porque o homem vem e corta com a maquininha a parte de cima, mas dá uma chuva, ela brota, porque tem que arrancar na raiz. Ele falou assim, é desse jeito que arranca, ó pastor. Aí ele enfiou o dedo assim, cutucou assim, arrancou com broto e tudo. Falei, é assim que arranca. Aí o Espírito Santo começou a usar a vida dele para falar comigo. O Espírito Santo falou, tá vendo, filho, tem que arrancar na raiz. Você tem que enfiar a mão e arrancar a raiz do coração das pessoas. Não adianta você ficar na palavra só cortando, superficialmente. Aí eu falei, eu sou João, que benção o senhor ter me ensinado isso, muito obrigado, tal. Fui com humildade, porque Deus pode usar qualquer um, irmãos. A gente tem que ter humildade, não existe o grande, não existe o dom da revelação. Aí ele falou assim, você é um homem bom, você é um homem diferente, então eu vou abrir meu coração para você. Eu sou decepcionado com a igreja, a minha esposa é crente, ela ora para mim, eu não faço mal, não faço nada, mas eu não vou mais na igreja. Por quê, senhor João? Sabe, eu fui alcoólatra há muitos anos, minha esposa sofreu muito comigo, então minha esposa orava para me converter. Aí um dia eu decidi ir na igreja e decidi ir para a casa de recuperação crente, só que o pastor de lá pedia doação para a casa de recuperação, e ele ficava com o dinheiro e deixava a gente passar fome lá na casa de recuperação, né? Não tinha o que comer. Aí eu fiquei machucado com isso. Aí eu pensei o quê? Vou colocar nele a palavra que ele acabou de, vou arrancar na raiz. Eu falei aqui, mas aqui tem homem de Deus. E comecei a ministrar na vida dele. E falar as coisas de Deus para ele. Aí eu falei, o senhor tem alguma coisa que o senhor tem vontade de ter, está precisando? Ele falou, estou com muita roupa velha, preciso de... Então eu vou lá agora no meu guarda-roupa e vou pegar as melhores roupa que eu nunca usei, e vou dar tudo para o senhor. Peguei um pacote de roupa desse tamanho, assim, calça das melhores, camisa que eu ganhei de aniversário com etiqueta. Esse homem chorou, falou, você é um homem muito bom. Eu falei, é Deus, seu João. Ele ficou assim, onde fica a igreja? Eu fica em tal lugar. Inclusive, seu João, eu já peguei a estratégia, lá tem muito mato, eu vou levar o senhor lá para cortar o mato. Ele,
segunda-feira eu vou passar aqui na tua casa para nós conversar, então para combinar, para ir lá na igreja. Eu falei, combinado, senhor. Na hora de pagar eu falei, é tanto, né? É. Ele falou, você é homem de Deus, se você quiser não precisa pagar agora não, paga depois. Eu não vou pagar agora, ainda vou dar uma oferta para o senhor aqui, toma, vem cá. Então eu estou desconstruindo o abuso e construindo agora. E tem uma mulher lá chorando e orando, que é a esposa dele, para alguém alcançar ele. E se esse homem cai numa depressão, ele volta a beber de novo. É um homem bom, mas só precisa de conhecer a pessoa certa. Nós somos levantados para lançar fundamento nas pessoas. Quando você faz algo errado na vida de uma pessoa, você deixou um fundamento errado. E enquanto você não arrancar, por isso que é importante o perdão. Voltar a falar, eu errei, me perdoa, Deus transformou minha vida, eu quero pedir perdão. Enquanto você não arranca o fundamento que você deixou, você destruiu a vida daquela pessoa. É tempo de arrancar. A gente gosta muito de ligar. Nós ligamos agora no céu e na terra, nós oramos, determinamos. Mas a Bíblia fala, tudo que ligares no céu e na terra, e tudo que desligares. Então nós precisamos desligar também muita coisa. Não é só ligar, tem que desligar. Não é só construir, é desconstruir. E aqui fala, o machado já está à raiz. Isso aqui foi no início. Depois, junto com o ministério de João Batista, o que eles estão querendo dizer aqui? É tempo de arrancar fundamentos errados. Porque o rei, ele está chegando. E ele vai lançar o fundamento correto. Por isso que ele fala, gente, arrependam-se, porque o reino está chegando. O que ele está falando? Prepara. Lança o fundamento correto, que é o arrependimento, para quando ele chegar, ele começar a construir algo na tua vida. Irmão, então você que quer crescer numa vida espiritual, você tem que entender que é mais importante o que você tira de você, os fundamentos que são arrancados, do que os que vão ser colocados. Primeiro você tem que arrancar, primeiro você tem que tirar, primeiro você tem que remover. São 4 processos de desconstrução. Deus vai gastar mais tempo desconstruindo o que foi construído em você, do que construindo. Lembra que eu chegava aqui, ô Caleb, nós queríamos inaugurar esse lugar, eu falava, meu Deus, o negócio não rende. Eu falava, pastor, calma, nós estamos fazendo a base, nós estamos pondo a ferragem. Eu chegava aqui, eu sonhava, mãe, eu vou chegar lá, vai ter uma altura de tijolo assim, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu chegava aqui, estava do mesmo jeito, eu falei, não é possível. Mas ali tinha o quê? 1,5 metro, 2 metros no chão, de buraco, pedra, Juliano, ferro, concreto. Aí o pastor chegava e falava, Caleb, vai precisar de mais tanto de concreto. Eu falei, meu Deus do céu, mas que concreto caro que é esse? Vai precisar mais tanto de ferro, mais tanto de arame. Eu falei, meu Deus, para essas paredes. Mas aí um dia eu cheguei aqui, uma semana, e falei, está tudo fechado. A parede é rápida, pastor. O que demora é a base. E para desconstruir, para quebrar o chão, para fazer o buraco, foi só 3 dias, irmão. Para abrir buraco. Então você precisa entender isso. Se você quer começar a ter uma vida no Espírito grande, com autoridade, você precisa começar a demolir coisas. O machado tem que ser posto não nos galhos, porque se é colocado no galho e ligado na raiz ainda, a raiz ainda vai continuar nutrindo a iniquidade, vai continuar nutrindo fundamentos que não são de Deus. Então o machado tem que ser posto aonde, irmãos? Fala comigo, na raiz. Fala para o teu irmão, Deus está colocando hoje um machado bem afiado na sua raiz e vai remover tudo aquilo que o Senhor não plantou. Amém? Lá em Hebreus 4,12, olha o que diz. Rapidinho, para a gente terminar rápido, não estender muito. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir. Presta atenção. A palavra de Deus é o machado na raiz, capaz de fazer a separação. Quando alguém tem um tumor maligno e o médico vai operar, ele não pode arrancar a parte da carne boa, só pode tirar o tumor, senão ele compromete o resto do corpo. Quem entendeu? Ele tem que ter uma ferramenta bem afiada e ser bem preciso, para tirar só o que está podre, só o que é cancerígeno. A mesma coisa, a palavra ela é tão perfeita e tão afiada, que ela entra no ponto certo de separação, de separar o que é de Deus para você e o que não é, de separar o que é da carne e o que é do Espírito, de separar o que é o fundamento de Deus e o fundamento da terra. Faz a separação, Senhor. Traz
um homem, uma mulher hábil na palavra. Um homem de Deus hábil, que com a palavra liberada vai ser como um machado na mão, como um cirurgião, como alguém que tem uma espada bem afiada, capaz de fazer a separação. Tem gente que confunde tudo, recebe uma palavra espiritual que em vez de acolher no espírito, recebe na alma e fica amargurado a vida toda. A Bíblia diz: fira-me o justo. Coloca aí, Samuel, por favor. E isso será para mim prazer. Você não chega num médico, uma pessoa, como é que chama aquele negócio que tem que tirar logo, senão estoura? Chega no médico, ai, mas vai ficar uma marca na minha barriguinha. Ai, não, abre esse negócio logo, arranca esse negócio daí. Se estourar, eu estou morto. Você não chega no médico e tem que fazer alguma coisa na tua cabeça. Ah, mas igual a Débora estava internada e o médico, você autoriza a gente raspar a cabeça dela? O marido falou: pelo amor de Deus, faz qualquer coisa, mas salva a minha esposa. Rapa o cabelo dela. Eu quero a minha esposa. O que está dizendo aqui? Fira-me o justo, será um favor. Se ele me corrigir, será o quê? Mais forte. Por que quando o justo te corrige e te fere é remédio? Porque às vezes, irmão, para arrancar o tumor, a gente tem que rasgar. A gente tem que pôr uma espada bem afiada. A gente tem que pôr um machado, Paulo, bem afiado, que vai rasgar a carne, mas na hora que chegar lá dentro vai penetrar no ponto certo de dividir. Não vai tocar em nada vital, você não vai morrer. Tanto é que você está amargurado, mas está vivo. Não vai morrer, mas vai arrancar o tumor. Vai arrancar na raiz o mal. Então a palavra diz que a Bíblia é a espada, capaz de o quê? De cortar e separar e dividir. Coloca lá da palavra. A palavra é viva, é poderosa e mais cortante. Quem aqui já mexeu com ferramentas bem afiadas e cortantes, sem querer cortou, se machucou? Quando você, sem querer, encosta numa lâmina, o que ela fere? O que ela faz com você? Ela te fere. Aí você vem aonde é pregada a palavra verdadeira do reino, e você acha que você nunca vai se ferir? Que a lâmina vai entrar em você e não vai doer? Aí você quer ficar, ai, me feriu. Te feriu porque tem um tumor dentro que tem que ser arrancado. A lâmina tem que entrar afiada para cortar. Mas ela vai entrar no ponto certo de dividir. E vai ser posto aonde? No galho? Na raiz do problema. Ó, irmãos, eu te amo, mas o problema é esse, precisa ter restauração nesse ponto. Ah, fiquei chateado porque o apóstolo falou isso para mim. Não, irmão, eu só enfiei o machado na raiz do problema. Eu não estou aqui para podar galho de árvore venenosa, eu estou aqui para cortar a raiz dela. É assim. É assim que tem que funcionar, irmãos. Ah, Adriele, não é falar mal de ninguém não, mas vou te contar um negócio de uma pessoa, não conta para ninguém. É mesmo, irmã? Esse não falar mal de ninguém tem um nome: fofoca. O que você tem que fazer? Pega um machado bem afiado e ó, na raiz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, aqui em casa não entra esse tipo de conversa. Você é bem-vindo aqui, mas esse assunto é melhor separar por aí. O que você fez? Ah, mas se eu falar isso eu vou ferir. Sim. Quem aqui já fez cirurgia? Você tem que arrancar algo lá de dentro. O que a pele da barriga tem a ver com isso, do abdômen? Nada, mas tem que rasgar ela, senão não chega lá. Para curar tem que ferir. Para curar tem que ferir. Vou dizer de novo, para curar tem que ferir. Você não quer ferir ninguém? Então você não quer curar ninguém. Eu sou a pessoa que mais fere pessoas aqui. Por quê? Porque eu quero salvar você. Quero te curar. O machado está posto na... A palavra é uma espada o quê? Cortante. Capaz de quê? De chegar no exato... Cortar exatamente no ponto da separação. E como a gente falou lá em Salmos, fira-me o justo. Como é que um justo fere, irmão? Juntando essas três palavras, você entendeu? Ele fere com a espada, que é a palavra. Fira-me o justo. O que é isso? A pessoa está falando isso com a intenção de te machucar, com a intenção de te denegrir, de te destruir, ou ela está trazendo uma palavra de confronto que ela quer curar você,
quer curar. Então, fira-me o justo e para mim vai ser um prazer, vai ser remédio. É Bíblia. O machado tem que ser colocado na raiz. Processo de desconstrução. Não fique numa igreja onde só fala de construção sem ensinar desconstrução. Não pense que você levantou a mão, foi na frente, aceitou Jesus, está tudo certo. Tem muita coisa para ser arrancada da tua vida. Tem muita coisa para ser tirada, desconstruída. A árvore que não der bom fruto, ela é cortada e jogada no fogo. Ele vai arrancar toda a árvore que germinou em você. Árvore do orgulho, árvore do medo. Árvores que não são de Deus, são venenosas para o futuro espiritual da sua vida. O Senhor vai arrancar de dentro de você e jogar no fogo. Eu oro todo dia: Senhor, tudo aquilo que o Senhor não plantou em mim, arranca. O que Davi falou? Vê se há em mim algum caminho e guia-me pelo caminho eterno. Por que ele está falando isso? Vê se há em mim algum caminho mau. O caminho mau não leva para a vida, ele é para a morte. Por isso que ele fala: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque quando há uma raiz de malignidade dentro de você, vai te levar a um caminho que não é eterno, não é um caminho de vida, vai levar você às decisões erradas. Então você tem que falar: arranca, Senhor, arranca a mágoa, arranca de mim tudo que é perverso, arranca de mim toda a árvore que o Senhor não plantou. O Senhor não plantou em mim essa mágoa, o Senhor não plantou em mim esse medo, isso não vem de ti. Tira, Senhor, vê se há em mim, vê se há em mim e remove. Tira, Senhor, fere-me, Senhor, pode cortar, pode arrancar, tira fora. Quantos estão entendendo essa palavra? Próximo texto que nós vamos ler. Tremenda essa palavra. Lucas 6:48 diz: é como se um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e firmou os fundamentos sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente e rio, transbordou e muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não caiu, por ter sido solidamente edificada. Aqui está falando que ele cavou o quê? Fundo. Fundo. A palavra tem que ser uma perfuratriz que vai fundo. 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 Nós estávamos lá no Rio de Janeiro e tinha uma jovem. E ela sempre tinha problemas espirituais. Nós estávamos comendo. Ela estava sentada. Eu olhei para ela. Olhei. E o Espírito Santo falou: tem coisa errada na vida dela. Eu olhei para ela. Ela começou a passar mal e vomitou. Eu olhei. No outro dia, o Espírito Santo falou para mim: vai lá e ora por ela. Nós estávamos no culto e eu orei. Na hora que eu orei por ela, ficou endemoniada e arrastava que nem uma cobra no chão. Deus falou comigo: esse demônio está entrando pelo umbigo dela. Ele entra e sai. E você vai mandar ele embora e vai fechar. Porque não adianta você tirar um demônio e mandar ele embora. Se a porta fica aberta, ele volta. Se não é tirado na raiz, volta. Não adianta cortar o galho, tem que cortar a raiz. Fala comigo: não adianta cortar o galho, tem que cortar a raiz. Porque a raiz é o que alimenta o fruto. Se há o fruto, irmão, de iniquidade, você tem que cortar a raiz daquela árvore, jogá-la no fogo. E aí eu falei: Senhor, por que ele entra no umbigo? Ele falou: porque quando ela nasceu, a família dela era do terreiro, e o espírito que recebeu o pacto dela comeu a placenta dela, com cordão, com tudo. Aí eu falei assim: tá bom, agora o machado vai entrar na raiz. Aí ela estava só rastejando até aí. Na hora que eu falei assim: demônio que entrou na vida dessa jovem, e você entra pelo umbigo, não acolheu o umbigo dela, eu vi a cara dele saindo para fora assim, que nem uma cobra, que nem quando um bicho sai da toca. Abriu minha visão espiritual, eu vi, saía do umbigo dela e entrava. Que está escondido aí. E direto ela passava mal e sentia enjoo. Por isso que ela passava, e as pessoas acham que é normal. Ela passa direto dor de estômago, ela come e passa mal. Vem na igreja. Eu falei assim: demônio que está escondido no umbigo dela, você que comeu a placenta dela com cordão, com tudo aquele dia. Na hora que eu falei isso, ele gritava. Por quê? A lâmina já estava entrando na raiz.
foi na raiz, foi certeiro, pá. Se você não fecha a legalidade, você ia orar e ia ficar endemoniado o resto da vida e não quer sair aquilo lá. Eu falei assim, nunca mais você vai tocar nela. Eu cancelo aquele pacto que você fez e desligo. O que eu estou fazendo? Para ela ter uma vida abençoada e construir uma vida abençoada, eu estou o quê? Desconstruindo, arrancando. Nunca mais você vai tocar nela. Eu desfaço esse pacto lá no terreiro que você comeu aquela placenta com isso, com aquilo. Agora, vai embora. Nem coloquei a mão nela. Tuf, ela apagou. Eu falei, põe a mão no umbigo dela. Pois, ungi. Falei, está fechado agora. Está ligado ao trono de Deus. Ficou lá, 30 minutos apagado. Levantou, não tem mais nada. Acabou. Por quê? Foi arrancado na raiz. Você entendeu? Existem situações da tua vida que tem produzido frutos que não é o fruto que você gostaria. Então, você tem que aceitar a lâmina entrar. A palavra, entrar e cortar. Por quê? Esse homem cavou? Cavou? Fala, cavou? Para ficar firme tem que cavar fundo. Se você deixa a palavra entrar superficial, irmão, não vai ter libertação na tua vida. Se você achar que servir a Deus é pôr uma roupinha e vir no domingo, o diabo vai dar toma em você. Eu não quero isso. Eu quero que você seja um homem e uma mulher cheio de espírito, transformado, abençoado nessa terra. Então tem que ir lá na base, tem que ir nas raízes. Você fala, Deus, cava fundo, entra mais fundo. Se tiver pecado para confessar, procura a gente. Fala, eu tenho que confessar. Eu tenho que confessar, aconteceu isso, mas eu estou querendo ficar liberto. Cava fundo aqui, deixa a palavra entrar fundo, deixa a palavra entrar a espada ao ponto de separar e arrancar o que é mal e ficar só o que é bom. Você tem que deixar a palavra entrar fundo, não pode entrar superficialmente. Se você quer ter um fundamento sólido para Deus, você tem que oferecer espaço, e o que está ruim tem que sair. Deixa a lâmina entrar, ainda que doa, deixa ela cortar. Deixa ela remover. É desse jeito que funciona, irmãos. Voltando lá em Mateus 27, 24 diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o homem sábio que fundamentou a sua casa. Como que eu lanço? Eu arranco o fundamento errado. Agora como é que eu coloco o fundamento correto? Ouço e... Por que tem gente que ouve a palavra e não pratica? Porque é pesado, é difícil mudar, quer viver uma vida superficial, se ofende com a pregação, se ofende com o pregador, se ofende com a lâmina, está ferindo e cortando, acha porque frequenta a igreja tanto tempo, funciona, acha que título funciona alguma coisa, acha porque leu tantas vezes a Bíblia, tantas vezes um livro, acha que é alguma coisa. O diabo não respeita isso. Se você tiver uma legalidade na tua vida, ele entra e arrebenta com você. A lâmina tem que entrar fundo e cavar fundo. A Bíblia fala que o Espírito sonda as coisas mais profundas. O Espírito Santo não entra, escuta o que eu vou te dizer, só para te dar gozo. Aleluia, ele entra para arrancar lá no profundo coisas que estão ocultas, escondidas dentro de você, e libertar você. Vamos orar aqui porque o irmão é alcoólatra. O que levou ele a ser alcoólatra? Pastor, ora para meu filho para parar de ser maconheiro. Tá, mas o que levou ele a ser maconheiro? Uma inferioridade? Uma rejeição? O que levou um homem a ter problemas sexuais, distúrbios sexuais? Um abuso? Não adianta ficar falando para ele, você tem que parar de ser tarado. Eu tenho que descobrir. O Espírito Santo tem que me revelar, e às vezes ele tem que me confessar. Sabe o que é, pastor? Sabe por que eu pego um tanto de mulher? Sabe por que eu não consigo ser fiel? Porque lá atrás abusaram de mim. Então, para mim reafirmar minha hombridade, eu tenho que pegar um tanto de mulher. É isso, irmão? Então vem cá, vamos orar. Deixa a lâmina cortar isso agora. Nós estamos aqui te protegendo. Esse ambiente está selado, ninguém vai te expor. Vamos orar. Você não é menos homem por causa disso, não. Você vai ser liberto em nome de Jesus, e Deus vai te levantar. E você vai ser um instrumento de Deus para ajudar outros. Acabou, a lâmina entrou, arrancou o tumor, jogou fora, acabou. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai viver uma mentira? Deixa a lâmina entrar e arrancar o fundamento. Sabe por que tem pessoas que a gente olha, pastor, mas aquele irmão era uma bênção, aquela pessoa, ela na igreja sempre feliz. O que aconteceu, pastor? Que de repente do nada desmoronou tudo. Já viu isso? Quem já viu?
Parecia ter uma família perfeita, pastor. O que aconteceu? Irmão, vivia uma vida de fachada. Não deixou a espada entrar. Tinha um fundamento errado lá. E na hora que o vento soprou, na hora que a tempestade veio, a enchente veio, o castelinho de areia desmoronou. Não importa o que você está construindo, importa sobre qual fundamento. De Deus não se zomba. Toma cuidado. Está falando aqui que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a casa, mas ele constrói um fundamento raso, areia. E quando vem a provação, derruba a casa dele. Tem gente que não suporta uma provação. Tem gente que não suporta uma dificuldade. Como que, meu Deus, como que aquela pessoa passa tantas lutas e ela permanece? Como que ela passa tanta dificuldade e permanece? Ela escolheu o fundamento correto. Luta todo mundo passa. Agora, como você vai passar a luta, a escolha é tua. Qual o fundamento que você quer ter? Baseado numa mentira superficial ou profundo? Entra profundo aqui com a espada, limpa. Quando vem com ímpeto contra aquela casa e bate os ventos, derruba. Por quê? Fundamento superficial, fundamento errado, fundamento falho. Ela cai. Grande foi a sua queda. Pastor, mas eu vi aquele homem de Deus que pregava na televisão, conhecidíssimo. O que aconteceu da noite para o dia? Não existe nada da noite para o dia. O que aconteceu? Grande foi a sua queda. Por quê? Todo mundo estava vendo por fora, mas não viu a base. Todo mundo olha aqui e pensa, é jovenzinho. Eu não tenho culpa da genética, irmão. Vocês olharem para mim e achar que eu tenho 25. Tem culpa disso? De vocês não acreditar que eu vou fazer 41. Mas mais de 20 anos pastoreando, exercendo o cargo de liderança numa igreja desde os 16 anos de idade, 25 anos, pregando desde os 12, 28 anos, não é da noite para o dia. Quando eu cheguei nessa cidade aqui, tinha uns abençoados que via, eu assim, achava que era a primeira vez que eu sou pastor, né? Marinheiro de primeira viagem. Quando fui casar, um dos primeiros lá falou assim, mas você sabe fazer casamento? Aí eu olhava para mim e falei, tem que engolir cada coisa, né? Estão achando que eu nunca fiz casamento na minha vida. Aí eu falei, sei fazer velório também, se precisar eu sei fazer, já fiz também. Fiz um monte também de velório já. As pessoas às vezes julgam a aparência, não sabem o fundamento que você construiu, não sabem o que você passou, não sabem quantas vezes eu tinha que bater cenoura com água para minha filha mamar, porque eu não tinha leite para dar para ela, mas a gente falava, o Senhor é bom. Não sabe que nós abrimos 6 igrejas num raio de 180 quilômetros sem ter carro. Olha só, tem carro hoje, que benção, hein? Mas 19 anos de casado, 8 a pé, abrindo igrejas no norte de Minas. Não sabe que uma vez eu estava com febre tão alta pregando, meu pastor tinha 2 carros e eu tinha 2 pés. E eu falei, pastor, empresta um carro para a gente ir lá pregar na igreja que o Senhor pediu, porque eu estou com muita febre. Ele falou assim, vai pagar o preço, se vira, vai de ônibus. Michel foi comigo, estou mentindo, Michel? E aí nós fomos de ônibus. Eu comecei a pregar e eu tenho visão, eu vejo as coisas mesmo. Eu falei, hoje eu estou vendo anjo demais, hoje está demais esse negócio. E comecei a falar umas coisas que não tinha nada a ver, e o Michel pegou para o braço e falou, vamos pastor, que você está ruim. Não foi, Michel? Pegou no meio da pregação, tanta infecção que eu estava, tomar tanto frio. Porque eu vim do norte de Minas, era muito quente, e mudei para o sul, e eu não tinha roupa apropriada para o clima do local, fiquei doente. Até isso, não tinha roupa apropriada para o clima. E peguei uma infecção terrível. E aí foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Aí dentro do ônibus, quase chegando em São José dos Campos, eu tive crise de convulsão, por causa da febre. E é perigoso, eles falam que pode afetar até a parte... neurológico, acho que é por isso que eu sou meio... Aí deu convulsão, eu levantei assim e fiquei em pé no meio do ônibus. Michel, ele falou que eu vou morrer, Michel. Lembra, Michel? Delirar, eu estou morrendo, os anjos estão me chamando, Michel, eu vou subir. Ele falou, calma pastor, calma, para esse ônibus. Por isso que eu também amo a vida do Michel, tenho gratidão, ele ajudou eu em momentos difíceis. A gente tem que lembrar disso. E aí ele chamou um táxi.
que ele ligou o pastor falou assim: se vira. Eu estou deitado já. Estou mentindo? Aí peguei o táxi, ele pegou o táxi, me colocou. Eu não lembro de nada. Eu só lembro que eu estava deitado no hospital e eu olhei, tinha uns caras em volta de mim rindo de mim. Desmaiou na hora da injeção, não aguenta nada e tal. Eu não estava vendo nada, eu estava com convulsão. Primeira vez da minha vida que eu desmaiei. Na hora de ir embora, ele chamou uma irmã da igreja, a Andrea, né? Foi lá, pegou o carro, nos levou para casa. Então, as pessoas não veem quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades. Eu não sou de ficar contando do nosso passado, porque se eu for contar, você vai ficar com pena de mim. Você não tem ideia, irmãos, das coisas que nós passamos, o preço que a gente pagou, para a gente chegar até aqui. As pessoas, elas veem a aparência, mas elas não veem o fundamento que você teve que colocar. Elas não conhecem a tua história. Elas te julgam pela aparência. É novinho, né? Não sabe nada. Teve um dia que eu estava no carro, eu e o pastor Caleb, nós estávamos em tal lugar, aí tinha um pastor lá, ele é até muito respeitado, eu amo a vida dele, mas você vê, as pessoas erram. Quantos anos você tem? Falou para um, tanto. Quantos anos você tem? Tanto. Quantos anos você tem? Aí eu falei, é sempre eu, né? Estou paulado. Eu sei, quantos anos? 40. Não, eu tinha 39, 30 e tanto. É menino, falou assim. Só que ele tem o quê? 8, 10 anos de ministério. Eu estou mais de 20 anos no ministério. Ele é mais velho que eu, mas eu tenho mais tempo de ministério que ele. Mas as pessoas julgam pela tua idade, pela tua aparência, pelo jeito que você veste. Acho que você é infantil, que você está brincando de servir a Deus. Você pode enganar as pessoas um tempo, mas você não pode enganar as pessoas todo o tempo. Você ter mais de 20 anos de ministério, sem nunca ter tido um escândalo, sem nunca ter tido um mau testemunho, não é para qualquer pessoa. Foi muita tempestade que já bateu aqui, irmão. E pela misericórdia de Deus nós estamos de pé. Porque nós não construímos nada na areia. Nós não vivemos um conto de fado, de casinha de areia, castelos de areia. Nós estamos em Cristo. Quando não tivemos dinheiro, continuamos servindo. Quando tivemos pastores que não nos trataram com amor, continuamos servindo. Porque nós tomamos uma decisão em não deixar essas coisas crescer dentro da gente. E sermos fundamentados na rocha. Então, quando você olhar para alguém, não julgue a aparência. Olhe o fundamento. Porque uma pessoa, quando você olha uma pessoa que tem 20 anos de casado e está lá, 20 anos de ministério, tantos anos disso, não estou falando só de mim, qualquer pessoa, ela é um exemplo para você, porque ela tem fundamento. Quais pessoas que você conhece, pensa na sua vida um momento, que estão há 20 anos fazendo a mesma coisa, sem parar, sem desistir? Você conhece? Ontem foi velado o pastor Eupídio, 91 anos de idade. Ele foi o nosso pastor por um período em Pouso Alegre. Você já imaginou 91 anos? 93 anos? Então eu fiz as contas. Quando a gente mudou para cá, eu tinha uns 9 anos de idade. Vou fazer 41. Então isso faz mais de 31 anos. Então na época ele tinha quantos anos? Ele tinha 60 e poucos anos de idade. E sempre firme. Sempre em Deus. Eu pensei, meu Deus, aonde está essa geração desses pastores que vão viver 90 e tantos anos firme, com a mesma mulher, com os filhos servindo a Deus, sem nunca ter tido um escândalo. E eu estou caminhando para isso. 20 anos. E você? E você? Aí, com todo respeito, levanta um aí porque explode no YouTube, tal, porque é conhecido. Você vai dar ouvido para ele. Quantos anos que ele está construindo? Você conhece? Sabe se ele está com a mesma esposa desde o começo? Quem é o pai, quem é a mãe? Qual a história dele? Infelizmente, hoje, os pastores de igreja local não são os únicos a pastorear suas ovelhas, porque eles também são pastoreados pelos pastores do YouTube e também pelos que fazem fofocas e maledicências aí na rua durante o dia. Se você decide fazer parte de um rebanho, decida se alimentar daquele pastor. Porque o Senhor é o meu, nada me faltará. Então você decidiu ter Deus como teu pastor. Então quem te alimenta é Ele. Você não pode virar e quando Deus te corrigir, falar, não, a partir de agora você não é o pastor, só quando você me alimenta. Ele tem que ser o pastor que alimenta, tem que ser o pastor que te conduz, tem que ser o pastor que te corrige. Então se você decide congregar no ministério,
você tem que aceitar o pacote completo. O pastor, ele tem que ser bom na hora de te alimentar e tem que ser o mesmo pastor bom em valorizar na hora que te corrige. Porque ele está arrancando, talvez, fundamentos errados que foram colocados dentro de você. Olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. E aí, mais 5 minutinhos eu encerro. 1 Coríntios 3:11. Estou sentindo muita graça de Deus essa manhã, muita presença de Deus aqui. Eu tenho muita alegria e privilégio de nós podermos estar aqui nessa manhã. 1 Coríntios 3:10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, aquele que abriu igrejas. Eu, pela graça de Deus, primeiro, ele diz que não se trata dele, se trata de Deus através dele. Nós sabemos que a honra e a glória é de Deus, mas Deus faz através de pessoas. Ele faz através de pessoas. Eu dou a graça e a glória a Deus, que foi dada a mim, mas eu lancei como sábio construtor. Paulo sabia do texto de Marcos. O que nós lemos lá em Marcos? O sábio construtor é aquele que ouve a palavra e pratica. O que é isso? Quando você ouve a palavra, você lança ela como um fundamento. O que fala lá, já que a gente volta aí, Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Procura essa versão. A fé é o firme fundamento. A fé é um fundamento. A fé é o firme fundamento. O que é firme? Dá para construir aqui em cima disso. A Bíblia fala que qualquer obra sem fé é pecado. Sabia disso? A Bíblia fala, qualquer obra sem fé é pecado. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam em prova das coisas que não se vê. Verso 3, olha o que fala. Porque pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que o visível foi feito daquilo que não se vê. De forma que o visível não foi feito daquilo que se vê. O visível foi feito do invisível, daquilo que não se vê. Então, se a fé é um firme fundamento, e fé é entendimento pela palavra, qual é o fundamento da fé? A palavra de Deus, a palavra profética. Entendeu? Então, quando volta lá em Paulo, e ele fala, eu como sábio construtor, eu lancei o fundamento. Que fundamento ele lançou? A palavra. Se você lembrar lá em Gênesis 1, fala o quê? A terra estava o quê? Sem forma, vazia, com trevas, com abismo. Aí Deus fez o quê? Vou começar a construir uma terra nova. E disse Deus. Qual foi a pedra fundamental que Deus lançou para construir uma terra nova? Palavra. Ele olhou para a condição, está feia a situação aqui, trevas, abismo, não tem nada, sem forma. Eu vou lançar o fundamento. E disse, haja luz. E houve. Faça a separação da terra seca com a água. E lá está escrito, e assim foi. O fundamento que constrói a sua vida é a palavra. Eu estava aconselhando um irmão lá em Belo Horizonte, ele falou, estou passando uma luta com a minha filha. E aí o Espírito Santo falou comigo, se você quiser fazer essa campanha, eu vou te ensinar aqui agora. E Deus falou comigo, fala para ele fazer uma campanha, na hora, não está em livro, não está em nada nisso. Deus falou comigo, fala para ele fazer uma campanha 7 dias na madrugada pela filha dele. E como é que vai ser essa campanha? Ele e a esposa. Vai ter 2 processos, desconstrução e construção. Eles vão começar a desconstruir, eles vão começar o primeiro período de oração falando, Senhor, nós removemos o orgulho, a rebelião que está no coração dela, a rejeição que ela tem sentido, nós removemos, vai orando, liberando palavras. E depois, no segundo momento, você vai construir, você vai começar a falar como é que você quer que a sua filha seja. Nós profetizamos que ela é assim, que ela é dócil, que ela é obediente. Porque a palavra tem o poder de construir, de criar. Hebreus 11:3, pela fé entendemos que o universo foi criado, a palavra cria. Fala comigo, a palavra cria. Então Deus, quando pega a terra destruída, Ele lança um fundamento para a terra ser transformada. Qual o fundamento? Dizer a palavra. Então como é que você muda a história da tua vida? Você não muda aqui, ó, agindo no natural, você age no espiritual. Porque o visível veio ser criado por aquilo que não se... O que é isso? O natural é criado pelo espiritual. Então você tem que se mover no espiritual e não no natural. Você tem que pôr um machado na raiz e não no galho. Se você tenta resolver no natural,
você está pondo o machado no galho. Se você tenta mover no espiritual, você está pondo o machado na raiz. Então você começa a pegar a palavra. Você pega um filho que está dando trabalho em 7 dias. Por que 7? Porque 7 é o número que Deus escolheu para criar a terra. 7 é número de criação. E tem que ser longe da pessoa. Ela não pode ver. Porque ela tem que ser atingida pela palavra no espírito. E não no convencimento natural. Aí você pega 7 dias. E levanta na madrugada e começa. Pelo teu marido. Estou te ensinando. Pega o segredo. Pela tua esposa. Por um parente que está te dando trabalho. Por um filho. E começa a desconstruir. Eu desconstruo. Aí você não está fundamentando o teu relacionamento com a pessoa baseado no como ela te trata. Porque o diabo ele cria uma mentira. Aí você se ofende com a pessoa porque ela te trata mal. Quando você desconstrói, você tirou o argumento dele de te deixar mal com aquela pessoa. Entendeu? E aí você começa a construir aquilo que você espera da pessoa. Porque a Bíblia diz o quê? Coloca aí, Samuel. Tudo o que quiser que vos façam os homens, antes façai vós por eles. O que é isso? É uma semeadura. A maneira como você quer ser tratado por uma pessoa é a maneira como você tem que tratar ela. Só que como eu vou tratar aquela pessoa dessa forma se ela me trata mal? Como pastor que eu vou tratar bem aquela pessoa se ela me trata mal? Se você está pensando assim, você está com o fundamento errado. O seu fundamento está sendo qual? Eu trato a pessoa na mesma medida que ela. O que a gente aprendeu na terra? O seu direito termina onde começa? Se você quer respeito, dá. No reino de Deus ensina isso. Se a pessoa te tratar mal, você tem que fazer o quê? Então, esse fundamento que você aprendeu com o seu avô, com sua avó, com a tua mãe, joga fora. É muito bonito, mas não funciona para o reino. Um exemplo que eu estou te dando. Joga fora. Tudo o que quiseres, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque essa é a lei dos profetas. O que é o profético? O profeta vive pela... A palavra constrói. Então você quer que uma pessoa seja amorosa? Você não tem que ser só amorosa com ela, embora ela não te trate com amor. Você tem que orar. Falar, Senhor, fulano de tal não é amoroso. Ele é rude, ele me trata mal, ele não reconhece as coisas que eu faço, mas eu desconstruo, eu fecho essa porta, eu desligo agora esses sentimentos, eu não vou me sentir rejeitada, não vai me atingir, eu estou fechando a porta, eu estou pondo o machado na raiz, estou removendo e arrancando. É o segundo processo de oração. Agora eu estou profetizando, ele vai ser amoroso, ele vai ser gracioso, ele vai ser atingido, impactado pelas atitudes de amor, que as minhas orações venham atingir lá onde ele estiver agora, vai transformar ele. Entendeu? O universo foi criado a terra estava vazia, trevas, e tudo mudou que foi a pedra fundamental. Você tem que edificar a sua vida nessa pedra, e não no que os outros fazem com você, é areia. O que os outros fazem com você é areia, é bobagem. O que os outros falam para você é areia. Essas pessoas não têm Deus, elas não servem para proclamar nada para nós. Se é isso, você não vale nada. O diabo está querendo te atingir. Acorda, irmão. Você é areia, areia você chuta, areia você põe de lado, coloca na rocha. Não, eu não abro mão dela, eu não vou ofender, eu não vou me ofender com ela, eu vou tratar ela da forma como ela não está me tratando. Eu vou semear essa atitude e eu vou colher. Tudo quanto eu quiser que ela faça, eu vou plantar nela e vai dar certo. Eu vou lançar o fundamento e vai acontecer. Vai haver uma transformação, haverá uma mudança. Eu vou lançar esse fundamento. Pegou? Pegou? E o que Paulo fala? Como sábio construtor. 1 Coríntios 3:10. Como sábio construtor. O sábio construtor nós lemos lá no início em Marcos. Quem é o sábio? Aquele que edifica e não na areia, na rocha e não na areia. O que é areia? Movediça. Ah, pastor, mas estão fazendo isso comigo. Aí a gente está ensinando, é assim, é assado. Falei um tanto de coisa, expliquei tudo. Aí volta a estaca zero. Ah, mas estão fazendo isso para mim. Não se trata do que estão fazendo com você, se trata da verdade. O fundamento é a verdade, não o que estão fazendo com você. Quando o teu fundamento está na verdade, não no que os outros fazem, ninguém vai te atingir. Sabe por que estão te atingindo? Sabe por quê? Porque o teu fundamento é fraco. O teu fundamento não aguenta a tempestade, é areia. Troca o fundamento. Pega essa.
Deus me deu como sábio consultor, e eu lancei o fundamento. O fundamento é lançado e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. O que ele está falando? Eu coloquei o fundamento correto. Aí às vezes outros vêm e constroem. Cuidado para que outros não construam coisas que não condiz com o fundamento. Às vezes eu venho aqui na igreja e ensino, tarará, tarará, tarará. Aí vem um irmãozinho, vem um visitante, fica só com a cara de boa assim. Termina o culto, ele vai para tua casa e ó, desconstruindo tudo que eu te ensinei. Aí olha a vida dele, arrebentada. Ele só fica pulando de igreja em igreja, desconstruindo. E você fica dando ouvido. Porque você não quer ferir. Você tem que enfiar a espada de uma vez, irmão. Porque ou você liberta ele, ou você põe ele para correr da tua casa. Você não pode compactuar com isso. Olha o que fala o próximo versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Todo fundamento que não representa o caráter e a forma de Cristo pensar é outro. Ah, mas estão falando de mim, tarará, tarará. O que Cristo fez quando falaram dele? Morreu por eles. Então se você está se ofendendo porque estão falando de você, você está falando que é de Jesus, é crente. Falando, mas o teu fundamento não está sendo Cristo, é outro. Vamos ser verdadeiros aqui. Todas as vezes que você opta por ideias e pensamentos que não são de Cristo, o fundamento que está sendo lançado é outro, e não o correto. E não vai haver uma construção, não vai haver um avanço. Deus vai parar tudo na tua vida. Sabe que a tua vida está parada? Porque vai ter que demolir essa base. Eu tenho uma notícia ruim para te dar, mas ao mesmo tempo boa. Você gastou tempo e dinheiro à toa, vai ter que quebrar tudo que você construiu até agora. Sabe que quando você entra no caminho certo, você fala, mas parece que está desmoronando tudo. Que bom, irmão. Está provando que você construiu uma porcaria numa base. E o anjo da marreta está quebrando tudo. Ah, mas aí eu não estou perdendo tempo não. Você está ganhando, porque agora você não vai mais construir em cima de coisa errada. Ele vai arrancar, derrubar, arruinar, destruir. Depois ele vai edificar e plantar. Mas ele só precisa de 2 coisas boas e 4 de desconstrução, só precisa de 2. Quando você deixa a desconstrução, não precisa de muita coisa depois. Depois vai rápido, vai leve, constrói rápido, cresce rápido, edifica rápido. A unção profética, ela arranca, derruba, arruina e destrói, e depois constrói e planta. É por isso que aonde eu vou, eu mexo com as pessoas. Ou é assim, as pessoas assim, ame-o ou deixo. Ou as pessoas me amam e elas me detestam. É, os 2 extremos, porque eu enfiei a espada. Esse menino que eu orei por ele, do tribunal do crime, ele ficou meio de cara fechada, dando de malandrinho, falou, não estou entendendo muito as coisas que você está falando, que eu comecei a confrontar ele. Falei, você tem orgulho do seu passado, você conta o teu testemunho com vantagem, e eu não quero voltar daqui 6 meses e você está debaixo da terra, então você precisa chorar. Você usa essas roupas, o Espírito Santo falou para mim, com os braços de fora, para mostrar suas tatuagens, para intimidar. Eu não tenho medo de você. Você precisa de um pai que te põe no colo e te dá umas palmadas. Você precisa virar homem. Parar de se orgulhar. Você fica dando dor de cabeça para tua mãe. Pau nele, entrei com a espada. Aí ele ficou me olhando de cara feia. Estou nem aí. Aí eu orei por ele. Pau. Caiu, ficou lá. Meia hora. Na hora de levantar, não estou conseguindo nem levantar. Parece que eu tomei uma pancada. Eu falei, é assim mesmo. Eu bato sem pôr a mão. Pensei assim comigo. Aqui tem unção. Eu bato sem colocar a mão. Que bate pesado. Dou tiro sem revólver. Aí eu falei, eu te ajudo. Peguei na mão dele, levantei ele. Ele olhou para mim e falou assim, eu não estava gostando de você não, mas agora eu gostei de você. Falou assim, o que é? Lógico, tirei os capetas tudo dele, os fundamentos errados. Demônio, resistência comigo, por causa de demônio. É assim que funciona. Aqui em 1 Coríntios 3,12 diz, 11:12. Porque ninguém pode lançar outro fundamento que já foi posto, que é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesto se tornará as obras de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer
a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus os destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é sagrado. O que você está construindo dentro de você? O que você está edificando dentro de você? Você quer reconstruir algo na tua vida ou na vida de alguém? 7 dias. Vai jejuar 7 dias. Pare de ficar ligando para mim. Eu não sou psicólogo, não. Eu sou profeta. Está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Vai jejuar, vai orar. Você já tem a palavra. Vai pagar preço na madrugada. Vai fazer campanha pelo teu marido, pela tua esposa que não é liberta ainda, pelo teu filho. Vai lançar um fundamento na tua vida. Para de ficar pegando só o meu fundamento. Vai trabalhar. Vai cavar fundo. E vai começar a orar. Eu sou um guia. O guia aponta o caminho. Não carrega os outros no colo toda hora, não. Vai construir. Vai pôr um fundamento. Deixa de ser preguiçoso. Eu durmo pouco. Viajo direto para ministrar. Cheguei em Belo Horizonte, um irmão falou: eu preciso de conselho, eu preciso de ouvir. Eu sei que você dormiu pouco essa noite, 2 horas só. Mas eu preciso. Tá bom, que horas? Eu só posso te encontrar 8 horas da manhã. Tá bom, 8 horas da manhã eu estava lá. Aconselhei ele até às 10. Sabe por quê? Porque eu não posso negar de lançar um fundamento numa pessoa que quer. Ensinei, ele pegou, anotou tudo, falou: amanhã eu vou começar isso aqui. Aí eu estou ensinando para você. 7 dias, tempo de construir, tempo de edificar, mas antes tem que arrancar. E você então vai ver o que Deus vai fazer na tua casa e na tua vida. Agora você quer pegar todos os seus problemas, jogar no meu colo e falar: pastor, estou com isso aqui, resolve. Não adianta, se você não ora, se você não edifica, se você continua tendo as mesmas atitudes, você vai ter o mesmo resultado. Você tem que mudar a semente e o terreno. Lembra do terreno? A semente que cai no fundamento errado não germina, mas a semente que cai no fundamento correto dá 30, 60 e a 100 por 1. Fique de pé, vamos orar. Que essa palavra possa produzir na sua vida uma transformação. Essa é a minha oração. O tipo de material, escute, que você coloca no fundamento é provado pelo fogo. O fogo, quando vem no ouro, deixa o ouro mais puro. O fogo, quando vem na prata, deixa a prata mais pura. Coloca lá feno, palha. O fogo, quando vem nas pedras preciosas, deixa ela mais pura. Mas o fogo queima a madeira. O fogo queima o feno e o fogo queima a palha. E fica só cinza. Então escolha o fundamento e depois escolha o que vai colocar sobre o fundamento. Escolha muito bem. Você não pode responsabilizar as pessoas pelo tipo de fundamento que você decidiu colocar. Se você está fundamentando a tua vida num fundamento falho, você está preparando para falhar. Mas hoje você está tendo a oportunidade de mudar isso. Existem decisões que você toma fundamentado na emoção. Ah, estou chateado porque fizeram aquilo. Qual é o fundamento? Ofensa. Estou buscando aprovação. Mas é isso a verdade? Não. A verdade é que a pessoa que está fazendo isso para mim, ela tem um problema espiritual e ela precisa ser liberta. Ela precisa de ajuda. Então eu tenho que estar mais forte que ela, não me ofender e ajudar ela. Eu tenho que pegar os 7 dias e orar por ela e desconstruir e construir. Pela fé e a palavra, que é um fundamento. Qual é o fundamento? O que você sente ou a palavra? O que você vê ou o que não vê? Então, você já aprendeu. Parabéns. Só faça agora. É fácil. Eu sou melhor que você? Não. Sou só alguém obediente, que obedece. E o que fala lá? Vamos saber se o fundamento está correto, se essa pessoa permanecer. Quanto tempo que eu estou permanecendo? E você? Quanto tempo está patinando aí? Tem pessoas que não têm autoridade nenhuma na vida dela e quer falar da vida dos outros. A vida da pessoa só patina e ela quer falar dos outros. Pare de falar dos outros e comece a cuidar da tua vida. Comece a lançar um fundamento. Ah, tem gente que está aqui e fala: meu Deus, essa palavra fulano de tal tinha que estar aqui. Deixa de ser encherido. Essa palavra é para quem está aqui.
Para de achar que os outros é que precisa de mudança, você que precisa mudar. A mudança começa em você. A transformação começa em você. Pega a palavra e fala: essa palavra é para mim. Eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar os fundamentos. Eu vou arrancar os fundamentos errados. Feche os teus olhos. E eu não vou orar por você agora. Você vai orar por você. Chegou a hora de você orar. De você falar: Espírito Santo, eu quero te orientar somente. Olha, Espírito Santo, me mostre quais os fundamentos eu preciso arrancar da minha vida. Verdades que para mim são absolutas, mas não são verdades do reino. O Espírito Santo vai te revelar, porque Ele é teu amigo, Ele vai falar com você. O Senhor vai te libertar hoje. Iribicaço e omacha. Revela, Senhor. Revela, Senhor. Nós queremos ter um fundamento correto. Eu sinto de falar para a igreja: cava fundo, igreja. Como aquele homem, cava fundo. Cava bem fundo. Começa a cavar no fundamento novo. Iribicalo macho e alamayo. Eu saí da minha terra sem saber aonde ir. Eu deixei a minha casa sem ter onde morar. Tira o fundamento. Tendo o céu como telhado e as estrelas como prova da sua promessa. Eu tenho firmes fundamentos de tudo que eu espero, porque no fim das contas você sempre foi fiel. Removemos o fundamento errado. As tuas promessas me fazem sonhar. Eu fui até o futuro, eu resolvi ficar por lá. E eu danço na chuva mesmo que tudo esteja deserto. Eu canto a minha vitória. Novo tempo na sua vida. Na cara do inimigo. Um novo tempo na sua história. Celebra minha cura mesmo que eu sinta dor. Mesmo que o choro dure a noite toda, a alegria virá logo de manhã. Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei. É só pelo que eu sei. Eu já não ando, novamente. Eu já não ando pelo que eu vejo. Eu já não vivo pelo que eu sinto. É só pelo que eu sei. É só pelo que eu sei. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, porque a fé sabe, ela não sente. A fé sabe, não precisa ver. a fé sabe, Ela não sente, ela me faz andar. Oh, a fé, porque a fé sabe, ela não sente, a fé sabe, ela não se
precisa ver. A fé sabe, ela não sei, ela me faz andar. Ó, leva-me, diga bem forte. Ó, leva-me pela estrada da fé, aonde os outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. sim, eu confio, por isso eu creio. Leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, Depois eu vejo. sim, eu confio. Ela não sente, a fé sabe, não precisa ver. A fé sabe, ela não sente, ela me faz andar. A igreja diz: a fé sabe, ela não sente, A fé ela não precisa ver. A fé sabe, ela me... Pega as tuas mãos e diga: ó, leva-me bem forte agora. Oh, leva-me pela estrada da fé, aonde os outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé. Aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio. A fé sabe, ela não sei. Vocês, a fé sabe, a fé sabe, ela não sei. Ela me faz andar. as vozes do teclado. A fé sabe, não precisa ver. Ela me faz andar. Oh, leva-me, oh, leva-me pela estrada da fé. Primeiro eu piso, Sim, eu confio. por isso eu vejo. Oh, leva-me pela estrada da fé, Aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu vejo. Nós cremos, Senhor, em Ti. Ei! Oh! Aleluia. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num ambiente profético. Recebemos duas palavras muito fortes hoje. Essas duas palavras vão estar no YouTube essa semana: o poder da oferta e lançando o fundamento correto. Assim que ficar já disponível, já entre, ouça essa palavra, estude, coloque em prática. É o manual que você tem para esses dias e vai mudar a tua história. Nós aqui não planejamos as coisas da nossa forma. O Espírito Santo sopra e a gente só obedece. Muito forte a presença do Senhor aqui. Creia que o que já foi liberado é o que você precisa e agora para colocar em prática para mudar a tua vida. Você não precisa de mais nada agora. Você já tem uma palavra para andar. Amém? Como igreja nós entendemos que esse é o papel principal que nós temos, de direcionar vocês na direção correta. Estenda sua mão. Senhor, nós queremos abençoar esta semana, consagrar ao Senhor todos os teus filhos. Derrama o teu amor, da tua graça sobre eles, ó Pai. Nós abençoamos que o fundamento correto seja estabelecido e o incorreto seja removido. Arranca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, derruba. Senhor, arruina e destrói, para depois construir e plantar. Senhor, entra com a espada bem afiada, fira-me o justo e será para mim um remédio. Entra, Senhor, e arranca toda
mal que não foi plantado pelo Senhor. Vê se há em nós alguma raiz má. Coloca o machado na raiz e arranca. Raízes que vêm desde o nosso nascimento. Raízes que vêm na nossa forma que nós somos ensinados, educados. Raízes de religiosidade, de rejeição, de traumas, de abuso. Que o machado seja colocado nesses dias, removido. E nós seremos, Pai, pessoas transformadas, que vamos viver no fundamento do Senhor, e não do que fizeram conosco, e não da nossa história, do nosso passado. Eu abençoo essa igreja, cada um que está debaixo dessa palavra. Hoje a vida deles muda. Hoje a chave é virada na vida deles. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos. Que a luz do Senhor nasça sobre ti e resplandeça de ti, e que você desperte num novo tempo, e que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo, hoje e sempre, e amém, e amém. Graças a Deus, aleluia. Oh, leva-me, oh, leva-me pela estrada. Cumprimente o seu irmão, abençoe a vida do seu irmão. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Sim, eu confio, por isso eu creio. Leva-me pela estrada da fé. Abracem uns aos outros. De outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo. Se eu confio.